E agora a gente fala de eleições. O Ibope divulgou hoje a terceira rodada da pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de Palmas. O levantamento foi encomendado pela TV Anhanguera. O nível de confiança é de 95%, o que quer dizer que, se levarmos em conta a margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, a probabilidade do resultado retratar a realidade é de 95%. Acompanhe a intenção de votos estimulada quando é apresentada aos eleitores a lista dos candidatos. Veja a evolução dos números. No dia 2 de outubro, a candidata à reeleição Cíntia Ribeiro, do PSDB, tinha 28% das intenções de voto. Na segunda rodada, ela apareceu com 36%. Hoje, tem 38%. Pela margem de erro, tem entre 34% e 42%. Eli Borges, do Solidariedade, tinha 7% das intenções de voto. Na rodada anterior, apareceu com 8%. Agora tem 10%. Pela margem de erro, tem entre 6% e 14%. Tiago Amastandrino, do PSB, no dia 2 de outubro, tinha 7%. No dia 22, também 7%. Agora tem 10%. Pela margem de erro, tem entre 6% e 14% e está empatado com Eli Borges. Professor Júnior Gel, do PROS, tinha 12%, depois também 12% e agora tem 9%. Considerando a margem de erro, estaria entre 5% e 13%. Júnior Gel está empatado dentro da margem de erro com Eli Borges e Tiago Amastandrino. Wanda Monteiro, do PSL, tinha 8% das intenções de voto, depois 7%, agora tem 8%. Pela margem de erro, teria entre 4% e 12%. E está empatada dentro da margem de erro com Eli Borges, Tiago Amastandrino e professor Júnior Gel. Barizon, do Republicanos, apresentou 2%, depois 3%, agora 6%. Pela margem de erro, tem entre 2% e 10%. Barizon está empatado dentro da margem de erro com Eli Borges, Tiago Amastandrino, professor Júnior Gel e Wanda Monteiro. Na primeira rodada, Marcelo Leles, do PV, tinha 8%. Depois 5% e agora tem 5%. Pela margem de erro, estaria entre 1% e 9%. Marcelo Leles está empatado dentro da margem de erro com Eli Borges, Tiago Amastandrino, professor Júnior Gel, Wanda Monteiro e Barizon. Vilela, do PT, teve 1% na primeira rodada, depois 2% e agora tem 3%. Pela margem de erro, tem entre 0% e 7%. Vilela está empatado com Eli Borges, Tiago Amastandrino, professor Júnior Gel, Wanda Monteiro, Barizon e Marcelo Leles dentro da margem de erro. Alain Barbiero, do Podemos, teve 2%, 1% e agora tem 2%. Pela margem de erro, tem entre 0% e 6%. Alain está empatado com o professor Júnior Gel, Wanda Monteiro, Barizon e Marcelo Leles dentro da margem de erro e com Eli Borges e Tiago Amastandrino no limite da margem de erro. Professor Basoli, do PSOL, tinha 2%, depois teve 1% e agora não pontuou. Pela margem de erro, ele tem entre 0% e 4%. Professor Basoli está empatado com Barizon, Marcelo Leles, Vilela, do PT e Alain Barbiero dentro da margem de erro e com Wanda Monteiro no limite da margem de erro. Dr. Joaquim Rocha, do PMB, e Marcos Dornelles, do PTC, tiveram 1% cada. Em 22 de outubro, nenhum deles pontuou. Nessa rodada, novamente, nenhum deles pontuou. Pela margem de erro, tem entre 0% e 4%. E estão empatados com Barizon, Marcelo Leles, Vilela, do PT, Alain Barbiero, professor Basoli dentro da margem de erro e com Wanda Monteiro no limite da margem de erro. Brancos e nulos somavam 13%, depois 11% e agora 5%. Não sabem ou não quiseram responder, eram 8%, 6% e agora 3%. Confira agora os números dos votos válidos, quando são descartados os votos nulos, brancos e dos indecisos. Cíntia Ribeiro, do PSDB, tem 42%. Eli Borges e Tiago Amastandrino têm 11%. Professor Júnior Gel, 10%. Wanda Monteiro, do PSL, 9%. Marcelo Leles, do PV e Barizon, do Republicanos, têm 6%. Alain Barbiero, do Podemos e Vilela, do PT, têm 3%. Professor Basoli, 1%. Dr. Joaquim Rocha e Marcos Dornelles não pontuaram. O Ibope também mediu o índice de rejeição dos candidatos, perguntando em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum. Veja a evolução dos números.
No dia 2 de outubro, o candidato Marcelo Leles do PV tinha 32%. Em 22 de outubro, também 32%. Hoje, 28%. Tiago Amastandrino, do PSB, teve 23%, depois 30% e agora tem 26%. Cíntia Ribeiro, do PSDB, teve 31% de rejeição, depois 27% e agora tem 26%. Vilela, do PT, tinha 16%, 26% e agora 25%. Eli Borges, do Solidariedade, tinha 18%, depois também 18% e agora tem 15%. Wanda Monteiro, do PSL, tinha 12%, depois 13%, agora 13%. O candidato Barizon, do Republicanos, teve 9%, depois 11% e agora tem 9% de rejeição. Dr. Joaquim Rocha, do PMB, em 2 de outubro teve 10%, depois 11% e nessa rodada tem 7%. Max Dornelles, do PTC, 7%, depois 5% e agora 7%. Alain Barbeiro, do Podemos, tinha 9%, depois 11% e agora aparece com 6%. Professor Basoli, do PSOL, apareceu com 6%, depois 7%, agora 6%. Professor Júnior Gel, do PROS, 6% de rejeição, depois 5% e agora 6%. Na primeira rodada, 1% dos eleitores disse que poderia votar em todos, depois 2%, agora 2%. Não souberam ou não responderam, eram 11%, 10%, hoje são 9%. A pesquisa Ibope, contratada pela TV Anguera, ouviu 602 eleitores entre os dias 11 e hoje, 13 de novembro. E foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins com o protocolo número 00369/2020. Lembrando que você pode rever todos os detalhes dessa pesquisa na nossa página na internet, G1 Tocantins. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia ao longo da semana. No G1 Tocantins tem mais notícias do estado para você. Tenha uma ótima noite e excelente fim de semana. Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento Hospital Palmas Medical, a melhor e mais completa estrutura hospitalar do Tocantins.